Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse há poucas semanas que se o PT deslocar-se para o centro, e aí aquilo que costumam chamar de centro-direita, coisa que o valha, será o fim do partido. E é preciso, então, partindo dessa observação da Hoffmann, observar o que está acontecendo e o que pode acontecer com o PT. O PT, no meio do ano, fará o seu congresso. O congresso é a instância mais importante de um partido, e particularmente, no caso do PT, o congresso deve ser o definidor de mudanças estatutárias. Aliás, é uma reclamação, porque numa recente reunião da executiva houve mudança estatutária e isso só pode acontecer no âmbito do Congresso. Mas o Congresso, ele não apenas elegerá o novo presidente, não, aquele que sucederá a Gleisi Hoffmann, mas também deve indicar rumos políticos, objetivos, e não só objetivos eleitorais, mas objetivos políticos. A eleição ela é o caminho para que se aplique um programa político. Ela não é o objetivo, a meta. Então, o Congresso hoje não dá muita perspectiva de que a sucessão de Gleisi Hoffmann, aquele que sucederá a Gleisi Hoffmann, que ele conseguirá evitar esse risco apontado pela Gleisi Hoffmann. E mais do que isso, há aí sim um risco embutido de uma direção que seja muito mais propensa a composições, a concessões, a enxergar a eleição como o fim e não como um instrumento, não como o caminho para se chegar ao governo, se chegar ao parlamento e tentar realizar um programa ideológico, um programa político, um programa de política econômica. O Edinho, por exemplo, foi prefeito de Araraquara, muito próximo do Lula, tem o apoio do Lula, o que costuma ser decisivo, né, nas decisões do PT, costuma ser decisivo nas disputas internas do PT. O Edinho é muito mais próximo dessa ideia de composição do que a Gleisi Hoffmann. E falam também do Humberto, que hoje Humberto Costa que parece fazer revisões, né, de suas próprias posições. Tanto que, na executiva, ele chegou a fazer um desabafo do tipo: não adianta, nós cortamos. Houve um corte considerável nos gastos e no déficit, mas eles não aceitam que nós governemos. E isso depois de ter usado palavras inadequadas para se referir àqueles do PT que votaram contra o pacote apresentado pelo Haddad no fim do ano. E o Congresso deve ser um momento decisivo, particularmente, por exemplo, para o Zé Dirceu, para que ele defina se será ou não candidato a deputado federal em 2026. Ele não vai anunciar, mas o que acontecerá no Congresso tende a ter um peso importante nessa decisão.
Mas o que está acontecendo com o PT e o que será o Congresso passa muito pelo Lula. Isso é indiscutível. E o Lula, na festa dos 45 anos do PT, ele fez um discurso, dedicou parte do discurso a questões que não são exatamente políticas, ideológicas, partidárias, mas fez uma defesa da Gleisi Hoffmann e fez uma defesa da Janja. E corretamente, deveria fazer mesmo, né? Porque muita gente faz ataques gratuitos e espalha informações falsas a respeito da Janja, que nem é integrante do governo. Então isso é política rasteira, né? Política rasteira. E não é feita apenas pela oposição. Mesmo internamente, mesmo entre apoiadores, mesmo no governo, há esses ataques mais sofisticados, né? não tentando parecer que está fazendo um ataque, mas a pessoa estimula contendas, dúvidas, teorias conspiratórias a respeito do papel que ela exerce nas decisões do Lula e no fato de o Lula falar mais ou menos com ministros, ou com apoiadores, ou com parlamentares, etc. Isso é política rasteira. Então ele fez muito bem em defendê-la. Porém, quando o assunto foi o PT e os movimentos políticos que o partido deve fazer, o Lula defendeu que o PT volte a dialogar com a periferia. E disse que o partido precisa avançar sem perder a essência. Que os petistas precisam voltar a conversar política dentro das fábricas, no local de trabalho, ir onde a classe trabalhadora está. Que é preciso dialogar com a periferia, percorrer o Brasil, dialogar com as igrejas, gastar sola de sapato na periferia. Diz que é preciso ocupar de novo as ruas com as bandeiras. E aqui não é bandeira, um pedaço de pano, num mastro, mas com as ideias, com as propostas. Ele disse que se o partido aparece de 4 em 4 anos para pedir voto, será igual a qualquer partido político do Brasil. Pediu que os integrantes leiam o manifesto do partido, etc. Mas a questão, o próprio Lula, com certo saudosismo, ele fala que o PT era organizado por núcleos. Núcleo por bairro, por local de trabalho, por local de estudo. E que o partido chegou a ter 1.600 núcleos organizados por várias categorias. E que isso desapareceu. E fala também do orçamento participativo, que em muitos lugares também deixou de existir. Ora, há uma incoerência entre esse discurso do Lula e o fato de ele teimar, como fez outra vez, em dizer que há um novo trabalhador e que esse novo trabalhador, ele não quer vínculos, ele quer determinar a sua própria carga horária. Só faltou ele voltar a falar de empreendedores. Esse eufemismo cruel para trabalhadores em situação precária. Cínico, eufemismo cínico e cruel.
E nós vimos na eleição em São Paulo, do Marçal ao Boulos, estava lá o empreendedorismo como palavra-chave. É um eufemismo cruel, é um sofisma de um cinismo exorbitante. O trabalhador, ontem o Lula esteve em Porto Alegre, né? O Brasil quer construir navios. E os empreendedores, esses sim, empreendedores, já calculavam o impacto na geração de empregos. E emprego industrial significa aumento dos salários pagos, e isso puxa para cima salários de diversos outros setores. Porque os salários mais altos pagos pela indústria geram mais consumo, mais demanda por serviços, e isso acaba elevando salários médios e renda média. São coisas diferentes, mas ambos são alterados positivamente por geração de emprego na indústria. O que o trabalhador quer é dignidade, salário digno. Ele quer ter participação na riqueza que ele produz. E essa história de, o trabalhador de hoje não quer mais carteira assinada, como o próprio Lula já disse, e como muita gente gosta de repetir, é outro sofisma. Carteira assinada é só um instrumento criado no Brasil, desenvolvido no Brasil, para não apenas estabelecer o vínculo, mas a partir do vínculo estabelecer direitos. Foram conquistas dos trabalhadores. Não é a carteira assinada. A carteira assinada é uma formalização de um vínculo. Mas o que os trabalhadores conquistaram ao longo do tempo, e muitas vezes com mais ou menos facilidade, dependendo dos riscos que os patrões, os políticos enxergavam de uma revolução, de uma ruptura, de uma mudança da ordem econômica. Era uma maneira de aplacar movimentos operários, de arrancar algumas das grandes motivações para as mobilizações operárias e camponesas. A carteira assinada é uma formalização. O importante são as conquistas associadas à ideia de vínculo, e a carteira é a formalização do vínculo. Que conquistas? Férias remuneradas, 13º. E a ideia que havia de indenização, você está há 15 anos trabalhando aqui, durante 15 anos você ajudou a empresa a produzir riqueza, a ganhar dinheiro, ajudou a empresa a crescer, ajudou para que houvesse o ambiente propício para o enriquecimento dos que investiram na empresa. Então você tem uma indenização pelo seu desligamento. Por alguma razão, a empresa não precisa mais do seu trabalho. Está aqui, você tem direito a uma indenização. E depois veio o Fundo de Garantia, que iniciou a sua existência como uma opção e depois tornou-se compulsório, nessa relação em que há o vínculo estabelecido dentro dos parâmetros legais
da consolidação das leis do trabalho. Então, o fundo de garantia não é um presentinho, não é um agrado. Pelo contrário, o trabalhador perdeu o instituto da indenização, mas o que é o fundo, senão uma maneira de reconhecer, ainda que tacitamente, que aquele salário pago mensalmente, e não estamos nem falando do trabalho não remunerado, né, da mais-valia, da riqueza que é produzida e não é paga, o trabalhador não recebe, e que muitas vezes é escondida na ideia de produtividade. Mas essa alienação, ela é completa se o sujeito só recebe aquele minguado salário. O salário é basicamente, e daí veio a ideia do escravo assalariado, que é a ideia do sujeito ficar vivo. E, claro, conseguir reproduzir novos trabalhadores. Gerar novos trabalhadores. Agora, esses mecanismos, a remuneração nas férias, o 13º, a indenização ou seu substituto, o fundo de garantia, são um reconhecimento tácito de que o trabalhador deve ter direito a algo mais. Ou naquele seu período anual de descanso, ou quando ele é desligado da empresa. Porque o salário era a sua manutenção, não era o reconhecimento da sua participação na riqueza. Isso é corrigido pelo fundo de garantia? Não. Pelas férias remuneradas? Não. Pelo 13º? Não. Claro que não. Mas é o reconhecimento de que o trabalhador tem um vínculo com aquela produção. Ele não é o dono dos meios de produção, mas ele é essencial para que os meios de produção gerem riqueza, produzam riqueza, para que o capital investido seja remunerado com aumento de seu valor na geração de riqueza. Essa é a economia real. Não é a carteira assinada, que é a formalização, mas que é importante porque ela, no Brasil, tornou-se a garantia de respeito a essas conquistas. Por que ela é atacada? Se ela é apenas uma formalização. Porque ela formaliza essas conquistas. E ela é atacada, e aí vem os eufemismos, né? É a modernização, é a flexibilização. E no grau mais alto de cinismo, é a libertação do trabalhador. Não é. Não é, não será. Pelo contrário, em muitos sentidos, precariza ainda mais a força de trabalho, precariza ainda mais as condições de trabalho e vai desenvolvendo mecanismos como pagamento por hora trabalhada, etc., que vão levar à redução da remuneração. Você produz, por exemplo, uma situação em que é possível não pagar um salário mínimo. E há os que acham que a existência de um salário mínimo, se não houvesse salário mínimo, o que teria de trabalhador recebendo 350, 400 reais por mês, 500 reais por mês? E sempre sob a advertência
Fique contente, hein? Tem uma fila ali querendo o seu lugar. A existência institucional, do mínimo, impede isso. A flexibilização dribla essas barreiras institucionais e constitucionais. O trabalhador, Lula, quer dignidade, quer receber algo compatível com a riqueza que ele produz. A sua libertação não está na sua uberização. Não está nesse parque de empreendedores que é vendido. Antes, é uma selva onde a sobrevivência é a meta. E a sobrevivência, depois de um tempo, ela se torna a única possibilidade, a única meta, a única realidade. O único objetivo realizável, alcançável. Não há nada além disso. Não há utopias. A esperança, em termos, não estamos falando aqui, vale sempre ressaltar, em termos metafísicos, espirituais, mas a esperança nas relações econômicas, sociais, materiais, é que isso se quebre. E quando quem tem poder ou perspectiva de poder, partidos políticos, e particularmente o PT, que é um partido grande, tanto que esse é o quinto mandato, porque aquele da Dilma teve o segundo interrompido, né? Quinto mandato que o partido tem na presidência. Partido grande, mas que rompeu com a utopia. E essa história de vamos às fábricas, vamos voltar, vamos falar de política nas fábricas, nos locais de trabalho, vamos voltar às periferias, vamos conversar com as igrejas, vamos conversar com a população dos lugares mais pobres do país. Perfeito. Mas vão conversar o quê? Vão dizer o quê? Que esperança será acenada, será lançada, será plantada? Que esperança? De que o pagamento da dívida seguirá sendo o norte da administração? Que o silêncio a respeito do que foi feito com a legislação trabalhista vai se manter? Que o governo esqueceu o que foi dito na campanha a respeito da reforma trabalhista e da reforma previdenciária? Pelo contrário, hoje, quando o assunto é previdência, tudo o que se diz é que é preciso fazer outra reforma. E quando eles falam em outra reforma, é porque será ainda mais ofensiva aos direitos de aposentados e pensionistas. Não adianta ir à fábrica, à periferia, às igrejas, aos lugares mais pobres, para tentar explicar ataques ao BPC, o limite, o teto do aumento do salário mínimo, o ataque ao abono salarial, ao Fundeb. Não adianta. Ou volta para dizer que está de volta à utopia original, quando houve a concepção de todo esse movimento, que produziu, entre outras coisas, um partido, não só. Ou então,
os assuntos só serão compatíveis com salões em Brasília. Então é melhor ficar conversando com o Alcolumbre, com o Hugo Mota. Eles entenderão, apoiarão, aplaudirão, gostarão. Não é isso. Não é isso que deve ser dito, não é isso que há para ser dito, não é isso que as pessoas precisam ouvir. Ou alguma esperança, alguma ideia de que, além do objetivo diário, duro, pesado, da luta pela sobrevivência, o objetivo de sobreviver, de a família sobreviver, ou se coloca algo além disso, uma esperança de que isso é transformável, isso pode ser rompido, ou é melhor continuar conversando nos salões. E o Congresso talvez indique se o que o Lula falou no aniversário do partido representará alguma retomada, algum grau, algum nível de retomada, alguma reconciliação com os conceitos que eram levados pelas comunidades de base, por esses núcleos, 1.600 mencionados pelo Lula, ou há uma retomada, uma recuperação, um recompromisso, uma mudança, uma admissão de que o caminho não é esse? Ou então, tudo que ocorrerá lá será a eleição do Edinho, talvez. E talvez precedendo um período de mais concessões. É um momento chave. O próprio Zé Dirceu chegou a dizer isso no final do ano passado. Esse é um congresso que quem está acompanhando o que tem acontecido no partido sabe que é chave. Chave. Não só por ser um congresso, a maior instância do partido, mas para indicar mudança ou continuidade medíocre, meu caro Ronald Gimenez.